Oi, gente, que prazer estar mais uma vez com vocês e poder falar sobre as minhas impressões, sobre o meu estudo do Vem Segue-me. E hoje eu vou começar agradecendo a você que assiste o meu vídeo, que compartilha. Eu tenho recebido lindas mensagens. Vocês que colocam comentários lá, incentivando e contando experiências. Muita gratidão por vocês poderem compartilhar comigo. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz em saber que de alguma maneira eu tenho ajudado no seu estudo, a se conectar um pouquinho mais com as escrituras, com o nosso Pai Celestial. E o quanto eu tenho aprendido nesses momentos tão significativos de estudo pessoal e ao compartilhar o que aprendo aqui através de um vídeo. E como eu sempre digo, por mais que eu queira, eu não consigo expressar todos os meus sentimentos. Eu vou te contar que esta semana eu fiquei muito impactada com a história de Olive Calder, que todos nós conhecemos, mas é sempre tão significativo recordar. Porque Oliver, esse jovem, tão jovem quanto Joseph, um professor primário, e era muito comum naquela época os professores serem contratados para ensinar nas comunidades, e eles saíam de cidade em cidade, e aquele jovem professor que tinha tantas habilidades, ele conhecia leis, ele conhecia matemática, ele conhecia bem o inglês, o idioma dele. Ele vai se hospedar exatamente na casa da família, do pai e da mãe de Joseph Smith. E que era algo muito comum na época, né? Em gratidão àquele professor que dava as aulas, uma família hospedava, dava comida, alimentava aquele professor que ficava durante aquele semestre com as crianças da comunidade. E é nesse contexto que Oliver chega na família dos Smith e ele começa a ouvir falar sobre Joseph. Gente, eu fico pensando porque ele teve a oportunidade de escutar sobre Joseph na casa dos pais dele, mas ele deve ter escutado diferentes histórias na comunidade. E esse jovem começou a ter um desejo sincero de querer saber se aquelas coisas eram verdadeiras. E ele ora a respeito disso. Ele sente paz e ele tem um desejo imenso de conhecer Joseph pessoalmente. E quando acabam as aulas, acaba um semestre, ele acaba indo com Samuel, o irmão de Joseph, à cidade onde Joseph está, que eram um pouco mais de 200 quilômetros. Eles vão a pé. E nessa ocasião, né, os registros contam que choveu muito, que era comum as estradas serem um verdadeiro lamaçal. E foi nessa dificuldade que eles viajaram aí 3 dias a pé para chegar na casa de Joseph. E é impressionante porque quando Joseph vê Oliver, ele diz: eu estava te esperando. Gente, que lindo, né? Que lindo, porque não mandaram uma carta avisando para Joseph que eles iriam. Até porque se mandasse a carta, demoraria mais para chegar a carta do que eles andando. Mas Joseph sabia que Oliver viria, porque o Senhor já havia prometido. Naquele momento tão difícil de Joseph, com perseguição, haviam perdido-se aqueles primeiros manuscritos, né? Ele havia recuperado o seu dom de traduzir, mas ele estava ali lutando entre ter que trabalhar para manter sua família, Emma que havia perdido seu primogênito. No meio daquela dificuldade, Joseph estava pedindo por ajuda. E o Senhor vai lá e diz para ele que ele teria uma pessoa, que seria o escrevente dele. E aí, Oliver, do outro lado, esse jovem professor, também se sentiu inspirado, começa a orar a Deus e ele chega. E Joseph reconhece como aquele que veio enviado pelo Senhor. Eu estava te esperando. Eu aprendi tanto, porque nosso Pai Celestial, ele está nos detalhes. Ele nos conhece pelo nome, ele sabe as nossas necessidades. Ele responde às nossas orações. E muitas vezes, mais prontamente, até mesmo do que nós esperamos. O que nós precisamos é realmente confiar nele. E nesse momento, Oliver chega, passa 2 dias com Joseph ali, só contando sua história, só compartilhando suas experiências. Fique imaginando que momento magnífico. E que conexão aconteceu entre eles.
né? E é nesse momento, nesse contexto, que a gente vai ter essas revelações em Doutrina e Convênios. Porque Oliver passa a ser o escrivão, ou escrevente, como vocês quiserem chamar. Ele vai escrever enquanto Joseph faz essa tradução. E é impressionante porque a gente tem sessões aqui específicas para Oliver Cowdery. É maravilhoso porque a gente fica pensando, Doutrina e Convênios também é um livro escrito para nós, para os nossos dias. É como se o Senhor também tivesse, através dessas sessões, ensinando a Oliver e ensinando a cada um de nós. E nos mostra o quanto Deus é acessível. Ele respondeu a oração de Joseph, ele respondeu a oração de Oliver, ele responde nossas orações. Tudo que nós precisamos é ter fé suficiente, é nos conectar com ele. Quando a gente vê a sessão 6, o Senhor está falando para Oliver. E já de imediato, o Senhor fala para Oliver que, portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, será aberto. Então a gente vê mais uma vez a ação aí acontecendo, que nós precisamos agir para poder ter as bênçãos e aquilo que desejamos. E ele dá alguns conselhos para Oliver. Ele diz, agora como me pediste, te digo, guarda meus mandamentos. Guarda meus mandamentos. Olha só, o Senhor diz para ele, guarda meus mandamentos, isso é básico. Se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso ser obediente, eu preciso ser fiel. E ele diz, e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Ou seja, o trabalho mais importante para Oliver nesse momento é ajudar nessa causa de Sião, é trazer à luz o que estava escuro. E ele dá outros conselhos, não busqueis riqueza. Acho que talvez Oliver também deve ter ficado um tanto preocupado, né? Agora eu não sou mais professor, agora eu vou ser o ajudante de Joseph. Como é que eu me mantenho também? Como é que eu vou sobreviver? E o Senhor diz, não busqueis riquezas, mas sabedoria. E eis que os mistérios de Deus te serão revelados. E então serás enriquecido, porque rico é aquele que obtém a vida eterna. E o Senhor fala ainda para ele, o que você desejar de mim será concedido. Ou seja, o que você desejar, eu te darei. Gente, eu fiquei pensando sobre os desejos. O presidente Oaks tem um discurso, que inclusive é uma recomendação dessa aula. Eu só encontrei o vídeo, que já é mais antigo, e nesse vídeo o presidente Oaks ele já fala no início, né, que o que eu desejo? Quais são os desejos que estão no meu coração? E ele fala para a gente pensar bem sobre esses desejos, porque os desejos se tornam as nossas prioridades. E quando a gente tem um desejo e a gente foca naquele desejo, esse desejo se realiza. Então, muitas vezes, esse desejo que se torna uma prioridade vai determinar toda a nossa vida. Então, aquilo que nós desejamos, precisamos ficar muito atento, porque os nossos desejos podem determinar nosso futuro. E é o que acontece, né? Ele fala o que você desejar. E ele fala que Oliver vai ter um dom, né? E esse dom vai ser o dom da tradução. Esse era o desejo de Oliver. Eu acho que ele pensou, eu instruído, vou ficar aqui só escrevendo, Joseph está traduzindo, eu posso fazer mais? Eu posso ir lá, posso traduzir, de repente eu posso até ir mais rápido. Né? Esse era o desejo de Oliver. E olha que impressionante essas sessões, porque Oliver havia orado para saber se essas coisas eram verdadeiras. Foi um conselho, inclusive, dos pais de Joseph, que ele fizesse uma oração. E essa oração deu paz à sua mente. Foi aí que ele decidiu buscar Joseph. Mas ele não contou sobre essa oração dele para a família de Joseph. Ele não contou para Joseph. Ele não contou sobre a resposta, a maneira como ele sentiu para ninguém. Ninguém sabia. Ele simplesmente chegou lá porque ele queria conhecer Joseph, né? E olha só, essa sessão, no versículo 14, o Senhor está falando para Oliver. Em verdade eu te digo, bem-aventurado é pelo que fizeste, porque me procuraste. E eis que tantas vezes quantas inquiriste, ou seja, não foi só uma vez, foram várias vezes.
recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora estás. Ou seja, durante todo aquele semestre, Oliver muitas vezes sentou à mesa para comer com a família de Joseph. No começo, até eles ficaram um pouco retraídos de poder falar de Joseph, mas Oliver queria saber, fez muitas perguntas. Imagino Oliver, durante todo aquele semestre, orando e pedindo ao Senhor orientação. Era uma decisão importante, ele era o professor contratado. Ele teria que ir em busca de Joseph, como é que ele podia ajudar nessa obra, ele ia deixar o emprego dele. Então, olha só, o Senhor diz para ele, se não fosse por essas perguntas e pela resposta que ele recebeu através do Espírito Santo, ele não teria chegado à casa de Joseph. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente, e agora te digo estas coisas que saibas que foste iluminado pelo Espírito da verdade. Sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Que magnífico! Somente Deus e Oliver sabia dos intentos do coração dele, das muitas orações que ele fez com perguntas para Deus. E agora ele está respondendo. Joseph está recebendo ali a inspiração do Senhor, essa sessão de doutrina e convênios específica para Oliver, de uma coisa que só Oliver e Deus sabiam. Gente, eu me emocionei muito, porque é dito para ele ainda, digo-te estas coisas como um testemunho a ti, de que as palavras, ou seja, a obra que estás escrevendo, é verdadeira. Ou seja, o Senhor fez ele saber algo, naquele momento, através de Joseph, algo que Joseph não sabia, só o Senhor sabia e Oliver sabia, também para testificar que essa obra é verdadeira. Para testificar que Joseph realmente era um profeta, que ele havia sido chamado por Deus, ele era o profeta da restauração. Gente, eu fiquei pensando sobre as coisas que somente eu sei e Deus sabe. E eu gostaria que você pensasse sobre as coisas que só você sabe e Deus sabe. Sobre aquelas suas orações mais íntimas. Sobre aquelas respostas que você recebeu que não tinha como negar. Sobre aquelas evidências espirituais que nos mantêm, que mantém o nosso testemunho vivo do Evangelho. Como uma das indicações de leitura, eu amei esse discurso do Elder Anderson, que ele fala sobre lembranças espirituais determinantes. Se vocês não leram ou não lembram, por favor, relembrem. Leiam esse discurso porque é lindo. Uma das coisas que ele diz é assim, quando as dificuldades pessoais ou as condições do mundo que estão fora de nosso controle escurecem nosso caminho, as lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante. Então, quando tudo estiver escuro, quando tudo obscurecer, são essas evidências, essas lembranças espirituais determinantes que serão como pedras que vão iluminar o nosso caminho. Que a gente não possa esquecer desses momentos de revelação pessoal através do Espírito Santo. Que a gente não possa esquecer desses vislumbres espirituais. Daqueles momentos que você sabia que Deus estava falando para você. Ele estava ali por você, solucionando aquilo que você precisava. Que a gente não esqueça isso. Ele fala sobre Joseph, que foi essa primeira visão de Joseph, todas as experiências que ele teve. Ele diz assim, as lembranças dessas experiências espirituais determinantes nos coloca de joelhos e nos fez declarar, tal como Joseph, o que recebi veio dos céus. Eu o sabia e sabia que Deus o sabia. Então, que a gente possa lembrar dessas experiências espirituais que são determinantes, porque determinam nossas escolhas e nossa vida. Cada vez que a gente passar por uma dificuldade, vamos lembrar desses momentos que o Senhor iluminou a nossa mente, que Ele nos deu respostas, que Ele nos ajudou.
E ele fala sobre alguns exemplos que eu achei lindo. Eu vou citar apenas 2 desses exemplos. Quando ele fala do presidente Nelson, que um patriarca procurou o presidente Nelson e pediu para que ele fizesse uma cirurgia de coração, porque ele tinha 2 válvulas do coração danificadas. E o presidente Nelson aceitou, mas naquela época não existia ainda um procedimento que pudesse ser realizado para resolver a segunda válvula. E aí o que acontece? O presidente Nelson, na mesa de cirurgia, ele reparou a obstrução da primeira válvula do coração, mas aí quando chegou na segunda válvula, quando ele examinou a válvula, ele não sabia ainda o que fazer, mas veio à sua mente: reduza a circunferência do anel. E aí ele transmitiu a mensagem ao assistente: o tecido da válvula será suficiente se conseguirmos reduzir eficazmente o tamanho do anel até suas dimensões normais. Mas aí ele disse: mas como? Como fazer isso? Tudo isso foi vindo à sua mente. E ele diz que uma imagem surgiu com clareza, mostrando como poderia dar os pontos. E ele foi vendo como é que poderia fazer uma prega aqui, uma dobra ali. Ele diz: ainda me lembro daquela imagem mental, completa com linhas pontilhadas nos lugares em que as suturas deveriam ser feitas. A cirurgia foi realizada e como fora desenhada em minha mente. Testamos as válvulas e descobrimos que a insuficiência havia sido notavelmente reduzida. Meu assistente disse: é um milagre. E o patriarca viveu por muitos anos. O Dr. Nelson foi orientado. Ele sabia que Deus sabia e que ele sabia que havia sido orientado. Então, essa experiência que o presidente Nelson passou, ele sabia que o Senhor havia orientado todo o tempo. E ele não podia negar o que aconteceu naquela cirurgia, nem o assistente dele. E ele relata uma outra experiência de uma moça chamada Beatriz, que ainda era uma recém-conversa, muito novinha na igreja. E Beatriz passou por uma experiência quando era jovem, porque ela viajou com uns líderes das jovens para uma praia que ficava a mais de 1h30 de distância. E estavam lá se divertindo nessa praia, e o que aconteceu foi que um dos líderes decidiu, antes de ir embora, dar um último mergulho. Só que ele acabou esquecendo e mergulhou de óculos. E quando ele mergulhou de óculos, os óculos foram levados pelas ondas. E aí é onde estava a situação. Esses jovens não tinham como voltar, porque aquele líder era quem estava dirigindo e ele não conseguia enxergar. E no meio daquele desespero dos jovens, de estar num local, distante, praticamente sem ninguém, isso a gente está falando, gente, de muito mais de 30 anos, uma irmã cheia de fé sugeriu que eles fizessem uma oração. E Beatriz disse, ela murmurou. E ela pensou: essa oração não vai servir de absolutamente nada. Muito bem. E eles, dentro do mar, começaram a fazer oração. Ela disse que olhava para a água e a água estava turva, até a cintura. Ninguém enxergava nada do que tinha aqui aquelas águas. E ela diz que assim que terminaram de orar, ela, num gesto de brincadeira, decidiu pegar os braços e molhar todo mundo. E quando ela começou a molhar todo mundo, ao mexer na superfície da água, o pá de óculos repousou sobre minha mão. Ela diz: um forte sentimento de que Deus realmente ouve nossas orações e as responde. Penetrou a minha alma. Ela diz que nunca esqueceu aquela experiência do amor de Deus que ficou gravado em seu coração. Eu tenho certeza que todos nós temos experiências desse amor de Deus. Aquelas experiências que você olha e diz: foi a mão do Senhor na minha vida.
Isso teria sido impossível sem ele. Aquelas experiências que só eu e ele sei. Então foi uma dessas experiências que passou a Olivia Cowdery. E que essas experiências, gente, nos ajudem a fazer com que a gente esteja constantemente firme no Evangelho, seguindo, segurando nessa barra de ferro. Saber que as coisas não são por acaso, que Deus é real, que os milagres existem, que vivemos em um mundo, tudo é governado e controlado por Ele. Não precisamos temer. E aí, Oliver, ele ganhou um testemunho dessas coisas, como deve ter sido importante e magnífico para ele. E o Senhor dá conselhos para ele, diz: ser diligente, apoia fielmente meu servo Joseph em qualquer circunstância difícil em que se encontrar, por causa da palavra. Ele diz assim: olha, admoesta-o a respeito de suas faltas e aceita também que ele te admoeste. Ser paciente, ser sóbrio. Esse relacionamento que Oliver deveria ter com Joseph, né, de muitas vezes estar ali aberto para as críticas, às vezes dizer, olha, faz assim, faz assado. E, ao mesmo tempo, como ele diz, ser paciente, ser sóbrio, ser temperante, tem paciência, fé, esperança, caridade. E ele diz: tu és Oliver. Gente, que lindo. Ele conhecia Oliver pelo nome. Ele também nos conhece pelo nome. Eis que tu és Oliver, e falei contigo por causa de teus desejos. Que a gente possa dobrar os nossos joelhos, orar sinceramente ao nosso Pai Celestial. E que a gente possa sentir também, né, que o Senhor fala conosco por conta dos nossos desejos, aquilo que nós levamos no coração, aquilo que nós levamos em oração ao Senhor. E ele diz: ser fiel, diligente na observância dos mandamentos, e envolver-te-ei nos braços do meu amor. Que lindo, né? Todos nós, não só Oliver, pode sentir o amor do nosso Pai Celestial, o amor do nosso Salvador. Ele diz: eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lindo, maravilhoso. E ele diz ainda no 22, em verdade eu te digo, se desejas mais um testemunho, ou seja, mais um, já te dei a prova de que eu estou te revelando aqui, através de Joseph, coisas que só eu e você sabia. Mas se você quiser mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a veracidade dessas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? O Senhor fala sobre o sentimento que deu para ele a resposta, né, através da paz que deu à mente de Oliver quanto àquele assunto, né, quando ele estava ali procurando saber se deveria procurar Joseph, se era verdade aquelas coisas que ele havia escutado. E ele diz ainda: e eis que te concedo o dom, se de mim o desejas, o de traduzir, sim, como meu servo Joseph. Então o Senhor vai lá e diz: olha, o seu desejo vai ser realizado, você vai receber o dom de traduzir, assim como Joseph. E ele diz ainda: então auxilia a trazer à luz com teu dom as partes das minhas escrituras que foram escondidas. E gente, é maravilhoso porque ele dá muitos conselhos, né? Muitos conselhos. Ele diz aqui no 33, não tenhas receio de praticar o bem, meus filhos. Porque o que Joseph estava fazendo e o que Oliver estava fazendo era o bem. Eles não precisavam temer. O Senhor diz para eles: não tenha receio de praticar o bem. Imagina, eles estavam ali recebendo revelações para a igreja, que é isso que um profeta, né, uma das suas funções, ele recebe revelação, ele guia a igreja. Eles estavam traduzindo o livro de Mórmon, ou seja, um livro que testifica de Cristo. O Senhor fala para eles: não tenhas receio de praticar o bem, pois o que semeardes, isso colhereis. Porque se você semeia o bem, você vai colher o bem como recompensa, então você não precisa temer os homens. E aí ele diz: portanto, não temais, pequeno rebanho. Gente, eu me emocionei tanto com isso, não tem mais pequeno rebanho.
Imagina, isso era o início da igreja. A gente está falando dessa sessão aqui, ó, 1829, a igreja nem tinha sido restaurada ainda. Haviam poucos fiéis, algumas poucas pessoas somente que acreditavam em Joseph. Nesse momento aí está Joseph e Oliver, somente os dois. Ele fala assim, não tem mais pequeno rebanho. Porque nesse momento eles eram poucos, era um pequeno rebanho. E ao mesmo tempo essa maneira tão carinhosa de o Senhor chamar pequeno rebanho. Fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Olha que coisa, é um pequeno rebanho, mas se estivessem ali, fundamentados na rocha de Cristo, eles não precisavam temer nenhum inferno, porque o inferno não prevaleceria contra eles. Muito linda essa escritura. Às vezes a gente pode se achar muito pequeno, muito insignificante. Às vezes eu posso ser o único membro da igreja na minha família, ou de repente morar em um lugar distante que nem tem uma ala, um ramo, né? Ou que eu me sinta ali sozinho ou com poucas pessoas. O Senhor está dizendo, não temas, pequeno rebanho. Né? Ou seja, o Senhor é que está lutando por essa causa. O inferno não prevalecerá. Ou seja, e é um testemunho para a gente desse pequeno rebanho e como as profecias se cumpriram. E hoje nós temos um rebanho espalhado em tantos lugares diferentes da terra. E ele diz, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. E essa escritura 37 é muito impactante, porque ele diz assim, vede as feridas que me perfuraram o lado e também as marcas dos cravos em minhas mãos e pés, sede fiéis, guardai os meus mandamentos e herdareis o reino do céu, amém. É o próprio Salvador dizendo assim, ó, vede as feridas, ei, você está vendo? Eu passei por tudo isso, então você não precisa temer. Eu sei como vocês se sentem, eu também me senti assim. Muitas vezes, talvez desanimado, talvez sozinho, talvez angustiado. Mas ele diz, guardai meus mandamentos, herdareis o reino do céu. Isso é o que realmente importa. Gente, foi lindo, né? E a gente vê como deve ter sido aqueles momentos, Joseph com Oliver, de conhecimento sobre o Evangelho, de perguntas, à medida que eles iam estudando, à medida que eles iam recebendo revelação, que Joseph recebia revelação, Oliver escrevia, de perguntas que eles faziam, como por exemplo sobre João o amado, o que aconteceu com ele. A gente tem a resposta aqui na seção 7, né, que ele permaneceria na terra até a vinda do nosso Salvador, que ele continuaria ministrando. Perguntas, né, que ficaram muitas vezes sem respostas, que a gente não tem a resposta lá na Bíblia. E eu fico pensando como deve ter sido maravilhoso esses momentos com Oliver descobrindo esse mundo novo. E Joseph ainda, tão recente, né, eles foram descobrindo e foram juntos ali, linha sobre linha. Oliver foi testemunha dessa restauração, desse pouco a pouco que se descortinava, que acontecia. E na seção 8 a gente vai ver ainda como o Senhor vai explicando a Oliver sobre o processo de revelação. Né? Porque aí a gente aprende que um profeta, ele recebe revelação para a igreja como um todo. Eu não tenho autorização para chegar e dizer, olha, eu recebi uma revelação para a igreja. Não, porque isso cabe ao profeta de Deus na terra. Sempre foi assim. Mas eu posso ter revelação pessoal para a minha vida, para guiar a minha vida, para guiar a minha família. Receber inspiração para as decisões que eu preciso fazer, as coisas que eu preciso no meu dia a dia. E muitas vezes a gente vai ter muitas perguntas. A gente vai ter perguntas como, mudo de emprego, não mudo? Ou o que eu faço para conseguir um emprego? Caso, não caso? Ou, de repente, a gente vai ter questionamentos sobre mudo de casa, mudo de cidade? O que eu faço com a minha vida? E todos nós precisamos de revelação, todos nós precisamos de respostas. E é nesse momento que Oliver, né, como escrevente de Joseph, o Senhor diz que eu falarei em tua mente e em teu coração, e o Espírito Santo que virá sobre ti habitará em teu coração. Ora, eis que é o Espírito e revelação, eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Olha só, ele fala sobre o Espírito de revelação. Fico pensando sobre Moisés, das coisas que Moisés precisou.
né, para conduzir os filhos de Israel em terra seca? Primeiro ele precisou de quê, gente? Ele precisou de agir, né? Ele precisou de acreditar no Senhor, ele precisou de fé para colocar lá o pé e saber que eles podiam atravessar. Ele foi adiante. Então ele diz isso, Moisés conduziu os filhos através do Mar Vermelho, né? Então ele conduziu em terra seca. Muitas vezes a gente vai precisar de revelações na nossa vida e a gente vai ver só o Mar Vermelho. Aí como é que eu passo em terra seca? O que é que eu preciso fazer? A revelação, ela vem com fé, né? Ela vem com fé, sabendo que de repente eles tinham todos os inimigos atrás deles. Mas quando a gente alicerça, quando a gente foca em Jesus Cristo, a gente não precisa temer. E ele fala, né? Ele fala sobre o dom dele, que ele teria o dom de Arão. Ele fala, lembra-se que sem fé nada podeis fazer. Portanto, pede com fé. Então, quando a gente quer uma revelação para a nossa vida, a gente precisa lembrar que não é simplesmente chegar lá pedir ao Senhor, me mostra isso, ao que eu faço. Não. Né? A gente precisa primeiro ter fé. Ter fé que realmente vai ter a resposta. Ter fé que Deus vai se comunicar conosco. E ele diz, ainda, né, quando a gente vai para o 9, ele fala exatamente que Oliver, a gente vê através dessa sessão, que ele começou a fazer o trabalho de tradução, esse dom que o Senhor havia dado, mas ele não conseguiu. E o Senhor pediu que ele parasse, ele retirou esse dom dele. E a gente aprende muito com isso, porque ele diz assim, eis que te digo que por não teres traduzido, conforme me havias pedido e começado outra vez a escrever para meu servo, Joseph, desejo que assim continues, até que termine esse registro. Então, ele diz assim, depois eu vou te dar o poder para que você traduza outros registros, mas esse não é o momento. A gente não sabe exatamente, né, o que aconteceu aí nesse período, mas o Senhor fala para Oliver. Diz assim, né? Eis que o trabalho para o qual és chamado é escrever para meu servo Joseph. Ou seja, você não vai mais traduzir, a gente não tem, inclusive, nenhum registro na história da igreja de traduções que tenham sido feitas por Oliver, mas ele diz, o Senhor diz o motivo no versículo 5, e eis que foi por não teres continuado como no princípio, quando começaste a traduzir, que tirei esse privilégio de ti. Olha só, gente, eu fiquei pensando, como assim? Por não teres continuado como no princípio. Então, o que estava acontecendo com o Oliver? A gente pensa o Oliver no princípio, que passou aquele semestre perguntando ao Senhor o que deveria fazer, que seguiu suas inspirações e respostas, que andou 200 quilômetros com lama, chuva para chegar à casa de Joseph, que abandonou tudo, que se tornou ali o escrevente de Joseph, que queria tanto esse dom, que estava entusiasmado a cada manhã por revelação. Alguma coisa aconteceu que talvez ele estava desanimado, talvez ele não estava tanto quanto no princípio. E por isso o Senhor diz, eu tirei esse privilégio de ti. Então a gente vê a importância de começar e de continuar. Eu preciso começar com empolgação. A gente sempre fala da empolgação de um membro novo. As pessoas se batizam e as pessoas têm sede de compartilhar o Evangelho, de falar da maravilha que é a igreja para todo mundo. Mas parece que ser um membro antigo, ou o continuar, às vezes a gente passa por uns baixos e a gente não tem aquela vontade do início, de querer fazer tudo, de se dedicar a um chamado, né, de ser valente nesse testemunho, de abrir a boca para todo mundo. Então que a gente aprenda com essa experiência. Ele diz, eis que foi por não teres continuado como no princípio, quando começaste a traduzir, que te tirei esse privilégio de ti. Não murmures, meu filho. Não murmures. Porque foi segundo a minha sabedoria que agi dessa maneira contigo. Eis que não compreendeste, e tu supuseste que eu te concederia, mas nada fizeste a não ser pedir. E aí ele diz, né? Porque talvez até ele tenha entendido que esse processo de tradução fosse mais simples do que ele havia pensado, né? Ou talvez por ele ser alguém já estudado, eloquente, seria algo tão natural. E aí veio a dificuldade, né? E aí o Senhor diz para ele,
Mas eis que te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me perguntar. E aí a gente aprende aquele padrão do processo de revelação. Que a gente deve, sempre que tem uma pergunta, que sempre tem algo que a gente precisa decidir, muitas vezes, analisar bem na mente, pensar todas as possibilidades. E depois perguntar ao Senhor se está certo. E se estiver certo, eu farei. E ele diz, arder dentro de ti o teu peito, e sentirás que está certo. E pode ser que você esteja pensando, mas às vezes eu oro e eu não sinto esse ardor no peito. Não, pode ser que você não sinta nada. E pode ser que demore muito tempo para você ter a sua resposta. E pode ser que você não sinta esse ardor no peito, mas você sinta a sua mente se iluminar, se expandir. Pode ser que venha através de uma ideia. Pode ser que a sua resposta venha através de paz. Uma paz na sua decisão, uma paz infinita. Então, que a gente possa realmente lembrar que esse é um padrão. Eu preciso estudar na mente. Eu preciso levar essa situação ao Senhor. Né? E eu preciso observar como eu me sinto em relação a isso. E ele diz, se não tiver certo, terás um estupor de pensamentos. Ou seja, a sua mente será escurecida. Né? Você não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão. A dúvida vai estar lá, vai continuar. Então, olha só, ele diz assim, que ele poderia ter traduzido, ora, se tivesse sabido disso, poderias ter traduzido, contudo, não convém que traduzas agora. Eis que era conveniente quando começaste. Quando o Senhor disse, olha, Oliver, você quer traduzir? E eu vou te dar esse dom. Era conveniente quando começou, mas temeste. E a hora passou. E agora não convém. Gente, o que é que a gente aprende com isso? Tem situações que tem uma hora precisa, tem um momento preciso. E muitas vezes a gente vacila, muitas vezes a gente teme, a gente não faz. E aí o Senhor diz, era conveniente quando começaste, mas temeste e a hora passou. A revelação vem quando nós não tememos. A revelação vem quando nós depositamos fé. E aí será possível qualquer coisa. O mar vermelho vai se abrir. Essa chuva de revelações virá sobre nós. Quando nós realmente procurarmos o Senhor da maneira correta nas nossas vidas pessoais. Gente, eu me senti tão agradecida por esses ensinamentos. Por saber que eu tenho um Deus vivo, que é um Deus vivo que me ama, que ama você, que sabe das nossas necessidades e que sabe, inclusive, das nossas experiências e que nos faz muitas vezes lembrar daquelas experiências espirituais determinantes. Essas experiências vão nos fazer permanecer firmes no Evangelho. Essas experiências de Joseph fizeram ele não negar tudo aquilo que ele testificou, até a morte. Né? O presidente Nelson, ele falou sobre prestar atenção como nós ouvimos, convidos a pensar no modo profundo e com que frequência pensamos. De que modo vocês ouvem? Convidos a dar passos para ouvi-lo com mais frequência. Então que a gente possa realmente lembrar que nós podemos ouvir o Senhor de maneiras diferentes, de discursos inspirados de líderes da igreja, discursos das conferências, através das escrituras, das orações, dos hinos. São muitos. Nós precisamos sim lembrar das nossas experiências espirituais. Por isso essas experiências precisam ser constantes. Ele diz ainda, né? Vocês podem pensar a respeito de suas lembranças espirituais desta maneira. Trilhamos nosso caminho ao longo da vida, em constante oração, com determinação de guardar nossos convênios e o dom do Espírito Santo. Quando passamos por experiências, por dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecem nosso caminho. Quando as condições do mundo estão fora de nosso controle e faz-nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes de nosso livro da vida são essas pedras luminosas que nos ajudam a clarear o caminho adiante. Deus
nos conhece. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe o que precisamos, ele sabe das respostas que precisamos. Nesse discurso ainda do presidente Anderson, ele conta de uma experiência do elder Neil Maxwell, que ele está na guerra, os japoneses estão jogando aí artilharia pesada contra eles, e agora eles finalmente encontraram o alvo, eles sabiam onde eles estavam. E aí ele diz assim, eles deveriam, falando dos japoneses, né, em relação aos americanos, eles deveriam, e o elder Maxwell estava lá, eles deveriam ter acertado o alvo com sucesso. Mas ao menos uma oração assustada e egoísta fora respondida divinamente. Quando eles finalmente sabiam onde os americanos estavam, o bombardeio cessou. Eu tinha sido abençoado. Eu sabia que Deus sabia que eu sabia. E o elder Maxwell acrescentou que não apenas ele sabia, e não apenas Deus sabia, mas que Deus sabia que ele sabia que havia sido abençoado. Às vezes, nosso Pai Celestial nos dá uma bênção acompanhada de uma forte confirmação espiritual de que os céus interviram a nosso favor. Não há como negar. Ela fica conosco, e se formos honestos e fiéis, ela moldará a nossa vida nos anos seguintes. Eu tinha sido abençoado, e eu sabia que Deus sabia que eu havia sido abençoado. O meu desafio é que você pense sobre as tantas vezes que você se sentiu abençoado por esse Deus que não nos esquece e que nos conhece pelo nome. Até a próxima.